Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende do horário que você está me assistindo. De qualquer forma, de qualquer maneira e qualquer lugar que você esteja neste momento, eu agradeço a você pela sua fiel companhia em nos acompanhar e em receber aqui a palavra do Senhor. Minha oração é que você esteja sendo edificado. Fique à vontade, se você quiser reenviar essa mensagem aos seus grupos de WhatsApp, aos seus amigos, parentes, fique à vontade. Este é um trabalho evangelístico. O objetivo é evangelizar, ensinar, trazer às pessoas o conhecimento de Deus. Estamos estudando aqui juntos a mais eloquente mensagem, ou uma das eloquentes mensagens de Jesus, pregada por ele mesmo e escrita por João, seu apóstolo, seu discípulo. Portanto, estamos aprendendo as palavras e as frases escritas em João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nas mensagens anteriores, nós falamos sobre a dádiva de Deus. Ele deu o seu Filho unigênito. Aprendemos em que condição estávamos quando ele nos deu esse grande e maravilhoso presente. Estávamos perdidos, separados de Deus, sem a misericórdia dele, sem esperança no mundo. E ele nos deu a maior de todas as dádivas, o seu Filho, como a grande expressão do seu grande amor para com o mundo perdido. Hoje nós vamos aprender mais uma preciosa lição. Aliás, nós vamos para a 6ª lição e nós vamos fazermos aqui algumas divisões nessa 3ª lição que está em João 3, versículo 16. Nós vamos falar sobre a finalidade da dádiva de Deus. Qual a finalidade com a qual Deus nos deu o seu Filho? A palavra finalidade quer dizer objetivo, fim a que se destina alguma coisa. Então, o fim e o destino da dádiva de Deus para conosco, qual foi? Vamos aprender hoje mais uma lição. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esta foi a finalidade pela qual Jesus, ou seja, Deus, deu seu Filho Jesus a nós. Eu não posso deixar de falar sobre a dádiva de Deus. Já falamos este assunto, já tocamos neste assunto, lemos o texto, mas quero voltar de novo a ler o que Tiago afirmou dentro deste assunto, a dádiva de Deus. Tiago capítulo 1, versículo 17, disse Tiago: toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Portanto, o que nós vamos aprender a partir de agora, esteja certo de que vem do alto, vem do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Deus é eterno, Deus é imutável, nele não há sombra de variação. Vejamos, entre toda a boa dádiva e todo o dom perfeito de Deus, o que ele nos deu. Vamos ver o que Paulo escreveu aos Efésios na sua carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 8. Ele diz, ele declara dizendo o seguinte: porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Veja que fé, ou seja, graça e fé, são dons de Deus. Dádivas e dons de Deus. Não podemos ignorar o fato de que tanto a fé para a salvação, quanto a graça que nos conduz à salvação é dádiva ou são dádivas de Deus. Paulo continua dizendo o seguinte: se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não seria graça. Se, porém, é pelas obras, já não é mais graça.
De outra maneira, a obra já não é obra. Romanos capítulo 11, versículo 6. Paulo está declarando o que Tiago disse, que a fé e a graça vêm de Deus. Se é pelas obras da lei, então deixa de ser graça, porque a graça não é obras da lei, nem as obras da lei pode ser graça. Portanto, não pode gerar a fé que salva. Isso nós vamos entendermos na leitura dos textos que estaremos lendo aqui. Nós selecionamos uma série de textos a fim de que possa lhe ajudar nesse sentido. Uma pessoa pode estar cheia de sabedoria, cheia de boas obras e bênçãos, e mesmo assim não ser salva. Vou repetir. Uma pessoa pode estar cheia de sabedoria, cheia de boas obras, cheia de bênçãos dos céus e mesmo assim não ser salva. Como se pode entender isto? Vamos ver alguns exemplos que nós temos na Bíblia Sagrada. Primeiro, exemplo é o de Cornélio. Está escrito no livro de Atos, capítulo 10. Cornélio era um grande homem e que fazia esmolas e que tinha grandes e boas obras. Ele orava continuamente a Deus e Deus disse na pessoa de Jesus para Pedro: vai até Cornélio e lá você fala a Cornélio palavras pelas quais ele deve ser salvo. Mas ele não era um homem cheio de boas obras? Ele não era um homem que fazia esmolas, que ele fazia dádivas, beneficências a todos? Ele não era um homem de oração que orava todos os dias? E disse Jesus para Pedro, as orações dele têm chegado até os céus. Deus tem ouvido suas orações e tem respondido suas orações. Poderíamos acrescentar aqui que uma pessoa pode orar todos os dias e Deus até responder suas orações e mesmo assim essa pessoa não ser salva. Onde está o segredo? Este foi o caso de Cornélio. Quando Paulo chega na casa de Cornélio, reúne ele com seus familiares, os seus amigos, os judeus ali, aliás, os gentios que estavam ali presentes na casa de Cornélio, e Pedro prega a palavra do Senhor. Prega a palavra de arrependimento. Prega a palavra que declarava que Jesus foi dado por Deus como dádiva para que pudesse nos trazer a fé e, pela graça, sermos salvos mediante esta fé única e exclusiva no único e exclusivo sacrifício de Deus na pessoa do seu amado Filho Jesus Cristo. Cornélio abre o seu coração, recebe Jesus como Salvador e os que ali estavam também receberam a palavra de Deus e receberam como recompensa o Espírito Santo, que agora lhes ensinava o que Deus lhe havia dado e lhe havia de dar, ou lhes havia de dar gratuitamente. É assim. Portanto, não confunda. O exemplo de Cornélio é um grande exemplo para nós. Um outro exemplo que nós temos na Bíblia Sagrada de um homem que pode ter sabedoria e bênçãos de Deus e não ser salvo, porque as bênçãos não são sinônimos de salvação. Ele diz no capítulo 12 e no capítulo 16 de Lucas, são duas histórias interessantes. Se você puder ler, por favor, leia na sua própria Bíblia. O tempo não permite lermos aqui o texto, embora nós já tenhamos falado em outras mensagens, até pregamos uma série de mensagens sobre o rico e Lázaro. É o homem do capítulo 16 de Lucas. Mas no capítulo 12 tem uma outra história inusitada. Um homem que cresceu muito na vida, um homem que enriqueceu muito na vida. Foi um homem tão abençoado por Deus que tudo que ele colocava às suas mãos prosperava. Diz ele que a sua terra naquele ano produziu com fartura. Seus negócios com certeza abundaram e abundaram muito. Teve muito lucro, ao ponto de um dia ele acordar e pensar consigo, preocupado consigo mesmo, e disse: o que vou fazer com os meus bens, com os meus frutos? Os meus celeiros são pequenos. Ele disse: já sei,
Vou derribar os celeiros pequenos, vou construir outros maiores, vou recolher ali os meus bens e os frutos da terra, todo o meu tesouro, e vou dizer à minha alma: minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Isso significa, nas palavras daquele homem, que ele tinha sido muito, mas muito abençoado por Deus. Como disse Tiago, toda dádiva vem dos céus, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Pai das luzes. Não temos nada neste mundo sem que Deus nos permita. Portanto, este homem, não se tem dúvida de que ele era um homem justo, de que ele era um homem honesto, um homem trabalhador, calculista, e por isso ele chegou a enriquecer muito e muito na sua vida. Chega no versículo 20 do capítulo 12 de Lucas, Jesus diz para aquele homem, louco, sem juízo: esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Talvez Jesus não estivesse referindo àquela noite ou à noite daquele dia, mas à noite da obscuridade da sua mente, à noite do entenebrecimento da sua mente. Esta noite, nesta condição de trevas em que você vive, Deus vai pedir a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Onde estava o problema daquele homem nas palavras de Jesus? Nas bênçãos que ele havia recebido? Não, ele até reconheceu. Ele reconheceu ao ponto de declarar que não tinha mais onde recolher tantos bens que havia produzido na sua vida, e reconhecia que tudo isso havia vindo de Deus. Ele derribou os celeiros pequenos, ele fez pelo menos os planos de destruir os celeiros pequenos e construir outros maiores ainda. Ele estava em perfeito juízo, em perfeita atividade, porém vivendo na obscuridade da vida, vivendo ignorantemente quanto à prioridade de Deus na sua vida e em tudo aquilo que ele tinha. O grande problema daquele homem: não priorizou Deus na sua vida, não priorizou Deus em tudo aquilo que havia recebido. Este foi o conselho de Deus quando Israel saiu do Egito para uma terra que manava leite e mel. Deus chamou e disse: olha, tome cuidado, vocês estão indo para uma terra que manda leite e mel, vocês vão possuir casas que vocês não construíram, pomares que vocês não plantaram, árvores que vocês não cultivaram, mas tome cuidado, não se esqueçam de que foi Deus quem te deu poder para conseguir, força, poder, para daí vocês conseguirem riquezas. Não aparte a minha presença do coração de vocês. Deus sempre quis ser priorizado e deve ser, porque tudo vem dele, tudo é para ele, tudo é por ele. Nessa questão, o homem errou redondamente. No capítulo 16 de Lucas, nós temos uma outra história de um homem que começa no versículo 19, o apóstolo escrevendo, o escritor Lucas escrevendo sobre aquele homem, dizendo que era um homem rico, que vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, vivia todos os dias regalado e esplendidamente. Um homem que foi muito, muito abençoado por Deus. Tinha muita riqueza. Deus é o Deus da riqueza, ou das riquezas. Todo o céu, toda a terra e tudo aquilo que habita aqui pertence a Deus. Ele diz que a terra ele dá aos filhos dos homens, mas o céu é o seu trono. E com certeza aquele homem havia recebido muitas bênçãos de Deus ao ponto de ser um homem próspero, um homem rico. E a Bíblia diz que aquele homem morreu. Morreu e logo depois da morte ele se encontra no inferno. E ele clama a Abraão, porque assim se compreendia na época, que morria ia para o seio de Abraão, o pai da fé. E aí ele olha para Abraão e ali ele vê aqueles que viveram peregrinando, aqueles que viveram de maneira difícil, muitas vezes faltando pão, como foi o caso do mendigo, que comia da migalha da mesa que caía da mesa dele, os próprios cães iam lamber-lhes as suas feridas, e ele olha e vê aquele pobreco lá ao lado de Abraão e disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda Lázaro que molhe na água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nestas chamas.
Depois de uma conversa longa entre pedidos e respostas, Abraão disse: meu filho, lembra-te, na tua vida tu recebeste os teus bens, Deus te enriqueceu, Deus te deu muita riqueza. Lázaro, somente males. Ele agora está consolado, mas você está atormentado. Além disto, estamos separados. Há um abismo entre eu e você. É muito tarde para clamar. Eu não posso ir para lá, nem você pode vir para cá. Nesta condição, o que aquele homem passou pela sua cabeça? Desperdicei a chance de agradecer a Deus, desperdicei a chance de viver para Deus e, infelizmente, agora estou em tormento, separado de Deus, perdi todas as bênçãos que Deus me deu e agora vivo no tormento da alma. Queridos, em ambos os casos, nós temos aqui grande exemplo para as nossas vidas. Pergunte aos dois homens ricos, embora eles tenham sido homens de grandes dádivas, homens que fez com certeza grandes festas em sua vida, ele distribuiu presentes aos seus amigos, viveu uma vida de rico. Mas pergunte a eles, se envolveram na obra de Deus? Tudo aquilo que Deus lhe deu foi revertido para a obra de Deus através da sua igreja para dar continuidade à pregação do Evangelho? Sustentou, ou eles sustentaram algum missionário no campo, na pregação do Evangelho? Foram verdadeiros e fiéis dizimistas? Foram assíduos ofertantes para a obra de Deus? Foram descuidados, lamentavelmente. Esta é a história de muitas pessoas que conhecemos neste mundo. Não esqueça, a dádiva de Deus tem um objetivo. A riqueza daqueles homens também não foi capazes, ou não foram capazes, de lhes conduzir a Cristo. Eles tinham muito conhecimento, eles tinham muita sabedoria, eles tinham muitas bênçãos de Deus, mas nada disto lhes conduziu ou lhe conduziram a Deus. Porque é pela graça que sois salvos mediante a fé. Na próxima mensagem, nós vamos ver mais um exemplo de uma pessoa fantástica na Bíblia que viveu este drama, só que de maneira diferente. Este homem, do qual nós estaremos falando na próxima mensagem, ele priorizou Deus na sua vida e por isso ele recebeu a graça salvadora. Espero que você tenha compreendido, que esses textos possam falar profundamente ao seu coração, que você esteja aprendendo que Deus deve estar em primeiro lugar na nossa vida, antes de tudo e antes de todo, e reconhecer que tudo é por Ele, tudo é dele e tudo é para Ele. Que Deus te abençoe. Quero terminar orando. Pai, muito obrigado por estarmos aqui juntos, ouvindo e aprendendo a palavra do Senhor. Queremos, Deus, pedir a graça de compreender que o Senhor Jesus é a maior de todas as dádivas dos céus e Ele foi dado com o objetivo de nos trazer vida, mas vida com abundância, vida espiritual. Nós oramos por aqueles que nos assistem, derrama a Tua graça, a Tua bênção, ó Deus, sobre eles, mas sobretudo a compreensão de Jesus como Salvador, dando-lhes a fé que salva, mediante, ou seja, pela graça. Nós oramos pelas famílias, oramos, ó Deus, pelos nossos irmãos em Cristo e pelos nossos amigos. Nós oramos com gratidão no nosso coração, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe o seu dia e da sua família, com graça e misericórdia. Até a próxima mensagem, se o Pai do céu nos permitir.